E agora, voltamos com Verdade ou Mito, no Nat Geo. Enquanto uma geração se retira, um outro grupo ainda mais variado assume seu lugar. Alguns desses recém-chegados são crentes de certa forma. Este é Matthew Williams. Ele considera os círculos em plantações como templos temporários. Ele acredita que os círculos, seus círculos principalmente, geram fenômenos paranormais. Antes que ele comece a trabalhar, ele apela para um poder superior. Uma inteligência superior do universo está nos observando esta noite. Por favor, dê-nos a inspiração necessária para completar este círculo. E também, por favor, dê-nos proteção enquanto trabalhamos nos campos esta noite. E que esta formação seja coberta de energia que inspirará as pessoas a contemplá-la. E também ofereça a cura para aqueles que, porventura, entrarem nessa formação. Amém. À noite nos campos, Matthew teve experiências que ele não consegue explicar. Sem saber, ele uma vez criou um círculo que as pessoas que acreditam disseram ter visualizado. Uma noite tive uma inspiração e saí sozinho para fazer um círculo e acabei fazendo uma formação a uns 60 metros de distância das pessoas que clamavam por ele. Assim como vários crentes, Matthew também viu estranhas bolas de luz nos círculos, e isso o deixou desorientado. Até hoje ainda não entendo, e meus amigos e eu ainda falamos sobre aquilo. Matthew Williams faz círculos por motivos espirituais, mas para ele a situação já ficou embaraçosa. Ele foi preso e multado depois de confessar a execução de um círculo. Isso lhe deu a honra incomum de ter ficha criminal por ser um criador de círculos. Mas por que alguém se arriscaria a ser preso por fazer círculos? Minha opinião é que essa é uma manifestação da energia masculina. É uma coisa adolescente, mas eu não sei explicar. Eu acho que todo homem tem vontade de sair no meio da noite para transpirar e se sujar, para realizar tal coisa. É porque isso satisfaz uma necessidade que eles têm. Eles querem diversão em suas vidas. Você ficaria surpreso com as coisas que as pessoas fazem para conseguir sair nos jornais ou ser entrevistadas, ou se sobressaírem na multidão enquanto as pessoas olham para essa maravilha. Eles têm um prazer enorme com isso, e isso é algo que vale todo esse trabalho. Há anos, os crentes seguem o rastro dos criadores de círculos suspeitos na esperança de pegá-los em flagrante. Grupos de pessoas compraram equipamentos de visão noturna, montaram tocaias e perseguiram suspeitos. Isso tudo se tornou uma brincadeira de gato e rato. Os crentes nunca pegaram ninguém com a mão na massa, e a animosidade entre os dois grupos se intensificou. A criação dos círculos e a procura de círculos entre os crentes não é apenas um passatempo esquisito. As pessoas podem ganhar dinheiro com isso. Um grupo criou tantos círculos e resolveu tornar isso um negócio. Nosso grupo se chama Circle Makers, mas alguns pesquisadores nos chamam de Equipe de Satã. Por que esses artistas são demoníacos? Porque eles não escondem que querem ganhar dinheiro com os círculos em plantações. Eles se dizem os melhores criadores de círculos em plantações e cobram a altura. Será que eles são tão bons quanto dizem ser? Nós vamos testá-los. Círculos em plantações começaram a surgir nos noticiários nos anos 70 e eram exatamente como esperávamos, círculos simples. Depois, com o tempo, eles cresceram em tamanho e complexidade. As pessoas perceberam que os círculos em plantações se tornaram mais complexos com o tempo. Acho que eles estão seguindo a nossa cultura e não tomando a sua frente. Durante os anos 80, a geometria fractal se tornou uma coisa importante. A geometria fractal chegou aos círculos nos campos no início da década de 90. Começamos a ver coisas bastante digitais, muito parecida com pixels, exatamente como estavam começando a ser muito utilizadas em computadores e monitores. Hoje, alguns dos que acreditam na paranormalidade discutem que muitos círculos em plantações são grandes e complicados demais para serem criados por pessoas em uma noite curta de verão. Nós vamos ver se um grupo de 3 artistas consegue produzir uma formação completa em menos de 5 horas, mais ou menos a duração de uma noite de verão inglês. Vamos ficar de olho no trabalho deles no campo que escolhemos. Eu acho que a melhor maneira de fazer isso é amassar 1,20 m.
Através de um software de computador de última geração, os criadores de círculos planejaram uma formação quadrada e espiralada. A princípio parece simples, mas ninguém tentou esse padrão antes, e por um bom motivo. Depois de marcarem o círculo exterior, eles terão de trabalhar de fora para dentro. Eles terão que fazer cada ângulo girar a exatos 90 graus e cada linha precisa ser perfeitamente reta. Senão, seus erros irão aumentando conforme a espiral segue para o centro. E eles terminarão com uma bagunça assimétrica ao invés de um quadrado perfeito. Para contornar o campo sem deixar marcas, eles seguem trilhas de tratores ou caminhões. Não, você nunca pisa em uma plantação que está em pé. Nunca. Sob nenhuma circunstância. As ferramentas são simples. Algumas estacas para marcar os pontos principais. Fitas métricas. E esmagadores de caules especialmente criados. Chegar a Wiltshire em plena luz do dia traz um certo risco para os criadores de círculos. Os fazendeiros não gostam deles por causa do prejuízo que eles provocam. E muitos crentes simplesmente os odeiam porque eles fazem círculos. Como eles se sentem com tudo isso? Mas às vezes isso não é motivo para riso. Em 1998, os criadores de círculos foram contratados para fazer uma formação para um comercial, legalmente e à luz do dia. Quando os crentes descobriram, o céu veio abaixo. Primeiro eles protestaram contra um insulto. Depois eles atiraram pedras. Os criadores de círculos saíram sãos e salvos, mas isso os ensinou a se manterem longe dos crentes. Nós não conseguimos convencer os pesquisadores. Eles nos odeiam pelo que estamos fazendo. Apesar de sua fama de dinheiristas, os criadores de círculos são essencialmente artistas que fazem grande parte de seu trabalho anonimamente sob proteção da noite. É uma prática arriscada, pois sempre que eles entram em uma plantação sem permissão, eles estão cometendo um crime. O que temos aqui é uma leve descarga de adrenalina que você recebe quando está fazendo círculos na escuridão e você sabe que precisa sair do campo antes que o sol comece a nascer. Assim as coisas acontecem muito rapidamente, porque existe mais do que uma pressão psicológica para que você termine aquilo. Depois que seus olhos se acostumam com o escuro, eles conseguem enxergar o suficiente para trabalhar. Ocasionalmente, um crente ou um fazendeiro os encontra por acaso e eles precisam pôr seu plano de fuga em ação. John, Rod, abaixem! Ao primeiro sinal de perigo, eles seguem para um ponto de encontro designado na trilha dos tratores. Eles esperam tudo se acalmar e, se tiverem que abandonar o campo, enfrentam outros riscos. Perigo, mantenha a distância. Alguns podem até pegá-los pelos fundilhos das calças. Alguns dos riscos envolvidos são cercas elétricas e arame farpado. Perdi alguns pares de calças nos arames farpados nesses anos todos. E tem as vacas também. É preciso ter cuidado quando elas debandam, e isso pode ser assustador e engraçado. Na verdade, só depois. Elas não são aquele tipo de criatura dócil que parecem ser de dia. Elas se transformam em uma espécie de tanque de guerra rural. De volta à fazenda de Dead Hills, os criadores de círculos estão há 3 horas trabalhando em sua formação. Agora é só uma questão de medir e conseguir seus ângulos de 90 graus perfeitos. Mas será que vão conseguir terminar a tempo? Hoje, os criadores de círculos estão trabalhando publicamente puramente por dinheiro, mas normalmente eles não recebem créditos por seu trabalho. Nós nunca reivindicamos a autoria de uma formação e jamais faremos isso, porque assim que você reivindica a autoria de uma formação, você enfraquece seus poderes. Elas são de autoria anônima. Assim, as pessoas podem projetar suas realidades, imaginações e crenças nos círculos. E nós queremos perpetuar ao máximo o fenômeno dos círculos. Os crentes nunca pegaram ninguém com a mão na massa e a animosidade entre os dois grupos se intensificou. A criação dos círculos e a procura de círculos entre os crentes não é apenas um passatempo esquisito. As pessoas podem ganhar dinheiro com isso. Um grupo criou tantos círculos e resolveu tornar isso um negócio. Nosso grupo se chama Circle Makers, mas alguns pesquisadores nos chamam de equipe de Satã. Por
que esses artistas são demoníacos. Porque eles não escondem que querem ganhar dinheiro com os círculos em plantações. Eles se dizem os melhores criadores de círculos em plantações e cobram a altura. Será que eles são tão bons quanto dizem ser? Nós vamos testá-los. Círculos em plantações começaram a surgir nos noticiários nos anos 70 e eram exatamente como esperávamos, círculos simples. Depois, com o tempo, eles cresceram em tamanho e complexidade. As pessoas perceberam que os círculos em plantações se tornaram mais complexos com o tempo. Acho que eles estão seguindo a nossa cultura e não tomando a sua frente. Durante os anos 80, a geometria fractal se tornou uma coisa importante. A geometria fractal chegou aos círculos nos campos no início da década de 90. Começamos a ver coisas bastante digitais, muito parecida com pixels, exatamente como estavam começando a ser muito utilizadas em computadores e monitores. Hoje, alguns dos que acreditam na paranormalidade discutem que muitos círculos em plantações são grandes e complicados demais para serem criados por pessoas em uma noite curta de verão. Nós vamos ver se um grupo de 3 artistas consegue produzir uma formação completa em menos de 5 horas, mais ou menos a duração de uma noite de verão inglês. Vamos ficar de olho no trabalho deles no campo que escolhemos. Eu acho que a melhor maneira de fazer isso é amassar 1,20 m. Através de um software de computador de última geração, os criadores de círculos planejaram uma formação quadrada e espiralada. A princípio parece simples, mas ninguém tentou esse padrão antes, e por um bom motivo. Depois de marcarem o círculo exterior, eles terão de trabalhar de fora para dentro. Eles terão que fazer cada ângulo girar a exatos 90 graus, e cada linha precisa ser perfeitamente reta. Senão, seus erros irão aumentando conforme a espiral segue para o centro. E eles terminarão com uma bagunça assimétrica ao invés de um quadrado perfeito. Para contornar o campo sem deixar marcas, eles seguem trilhas de tratores ou caminhões. Não, você nunca pisa em uma plantação que está em pé. Nunca. Sob nenhuma circunstância. As ferramentas são simples. Algumas estacas para marcar o tempo. Mas, às vezes, isso não é motivo para riso. Em 1998, os criadores de círculos foram contratados para fazer uma formação para um comercial, legalmente e à luz do dia. Quando os crentes descobriram, o céu veio abaixo. Primeiro, eles protestaram contra um insulto. Depois, eles atiraram pedras. Os criadores de círculos saíram sãos e salvos, mas isso os ensinou a se manterem longe dos crentes. Nós não conseguimos convencer os pesquisadores. Eles nos odeiam pelo que estamos fazendo. Apesar de sua fama de dinheiristas, os criadores de círculos são essencialmente artistas que fazem grande parte de seu trabalho anonimamente sob proteção da noite. É uma prática arriscada, pois sempre que eles entram em uma plantação sem permissão, eles estão cometendo um crime. O que temos aqui é uma leve descarga de adrenalina que você recebe quando está fazendo círculos na escuridão e você sabe que precisa sair do campo antes que o sol comece a nascer. Assim as coisas acontecem muito rapidamente, porque existe mais do que uma pressão psicológica para que você termine aquilo. Depois que seus olhos se acostumam com o escuro, eles conseguem enxergar o suficiente para trabalhar. Ocasionalmente, um crente ou um fazendeiro os encontra por acaso e eles precisam pôr seu plano de fuga em ação. John, Rod, abaixem! Ao primeiro sinal de perigo, eles seguem para um ponto de encontro designado na trilha dos tratores. Eles esperam tudo se acalmar e, se tiverem que abandonar o campo, enfrentam outros riscos. Perigo, mantenha a distância. Alguns podem até pegá-los pelos fundilhos das calças. Alguns dos riscos envolvidos são cercas elétricas e arame farpado. Perdi alguns pares de calças nos arames farpados nesses anos todos. E tem as vacas também. É preciso ter cuidado quando elas debandam, e isso pode ser assustador e engraçado. Na verdade, só depois. Elas não são aquele tipo de criatura dócil que parecem ser de dia. Elas se transformam em uma espécie de tanque de guerra rural. De volta à fazenda de Beverly Hills, os criadores de círculos estão há 3 horas trabalhando em sua formação. Agora é só uma questão de medir e conseguir seus ângulos de 90 graus perfeitos. Mas será que vão conseguir terminar a tempo?
Hoje, os criadores de círculos estão trabalhando publicamente, puramente por dinheiro, mas normalmente eles não recebem créditos por seu trabalho. Nós nunca reivindicamos a autoria de uma formação e jamais faremos isso, porque assim que você reivindica a autoria de uma formação, você enfraquece seus poderes. Elas são de autoria anônima. Assim, as pessoas podem projetar suas realidades, imaginações e crenças nos círculos. E nós queremos perpetuar ao máximo o fenômeno dos círculos. Matthew Williams faz círculos por motivos espirituais, mas para ele a situação já ficou embaraçosa. Ele foi preso e multado depois de confessar a execução de um círculo. Isso lhe deu a honra incomum de ter ficha criminal por ser um criador de círculos. Mas por que alguém se arriscaria a ser preso por fazer círculos? Minha opinião é que essa é uma manifestação da energia masculina. É uma coisa adolescente, mas eu não sei explicar. Eu acho que todo homem tem vontade de sair no meio da noite para transpirar e se sujar, para realizar tal coisa. É porque isso satisfaz uma necessidade que eles têm. Eles querem diversão em suas vidas. Você ficaria surpreso com as coisas que as pessoas fazem para conseguir sair nos jornais ou ser entrevistadas, ou se sobressaírem na multidão enquanto as pessoas olham para essa maravilha. Eles têm um prazer enorme com isso, e isso é algo que vale todo esse trabalho. Há anos, os crentes seguem o rastro dos criadores de círculos suspeitos na esperança de pegá-los em flagrante. Grupos de pessoas compraram equipamentos de visão noturna, montaram tocaias e perseguiram suspeitos. Isso tudo se tornou uma brincadeira de gato e rato. Os crentes nunca pegaram ninguém com a mão na massa e a animosidade entre os dois grupos se intensificou. A criação dos círculos e a procura de círculos entre os crentes não é apenas um passatempo esquisito. As pessoas podem ganhar dinheiro com isso. Um grupo criou tantos círculos e resolveu tornar isso um negócio. Nosso grupo se chama Circle Makers, mas alguns pesquisadores nos chamam de equipe de Satã. Por que esses artistas são demoníacos? Porque eles não escondem que querem ganhar dinheiro com os círculos em plantações. Eles se dizem os melhores criadores de círculos em plantações e cobram a altura. Será que eles são tão bons quanto dizem ser? Nós vamos testá-los. Círculos em plantações começaram a surgir nos noticiários nos anos 70 e eram exatamente como esperávamos, círculos simples. Depois, com o tempo, eles cresceram em tamanho e complexidade. As pessoas perceberam que os círculos em plantações se tornaram mais complexos com o tempo. Acho que eles estão seguindo a nossa cultura e não tomando a sua frente. Durante os anos 80, a geometria fractal se tornou uma coisa importante. A geometria fractal chegou aos círculos nos campos no início da década de 90. Começamos a ver coisas bastante digitais, muito parecida com pixels, exatamente como estavam começando a ser muito utilizadas em computadores e monitores. Hoje, alguns dos que acreditam na paranormalidade discutem que muitos círculos em plantações são grandes e complicados demais para serem criados por pessoas em uma noite